Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos cumprimentando as senhoras vereadoras, os senhores vereadores, servidores desse Poder Legislativo, profissionais de comunicação social e aos telespectadores que nos acompanham pela internet. Declaramos aberta a 40ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa do primeiro período legislativo da 18ª legislatura virtualmente. A presidência convida. Cadê o vereador Maurício Peixe? Vereador Maurício Peixe, o senhor vai ler hoje o versículo? Não esqueci, viu? Bom, vamos ler o versículo. Vereador Maurício Peixe, para ler a leitura do versículo bíblico. Em João, capítulo 10, quando Jesus diz: eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Ali do versículo bíblico. Obrigado, vereador Maurício. Pequeno expediente. Considera aprovada a ata da 39ª sessão ordinária realizada em 9 de junho de 2020. Se nenhuma vereadora ou vereador apresentar reclamação conforme o artigo 120 do Regimento Interno. Está aprovado. A presidência convida o primeiro secretário para fazer a leitura das correspondências recebidas. Boa tarde, senhor presidente, colegas vereadoras, colegas vereadores e também aqueles que acompanham esta sessão através das mídias sociais. Recebemos o projeto de lei complementar de número 16/2020, de autoria do Poder Executivo, e que autoriza o Executivo Municipal a prorrogar os mandatos dos atuais membros dos conselhos e outros órgãos colegiados que possuam participação da sociedade civil, enquanto perdurar o impedimento para a ampla participação popular em reuniões presenciais, em razão do atual estado de calamidade pública em saúde. Também recebemos a emenda modificativa número 1/2020 ao projeto de lei ordinário número 181/2019, de autoria do vereador Richard Harrison, que modifica o inciso 4º do artigo 2º do parágrafo único do artigo 3º, o caput e o parágrafo 2º do artigo 8º, inciso 8º do artigo 20, inciso 7º e parágrafo 1º do artigo 23, e o caput do artigo 28, todos do projeto de lei ordinária número 181 de 2019, para sanar vício de linguagem e incorreção de técnica legislativa ao lapso manifesto. Eram essas as correspondências que continha esta secretaria, senhor presidente. Ok, vereador Jaime Schroeder. Tribuna livre. Artigo 122 do Regimento Interno. Suspensa durante este período da pandemia. Horário destinado aos partidos. Artigo 126 do Regimento Interno. PSC, por 6 minutos. Hoje é reduzido. Quem vai falar? Vereador Lio, presidente, ele pode usar todo o tempo. Vereador Luiz Correia, onde o senhor está? Vereador Jaime, o vereador Lio não está na plataforma. Vossa Excelência, senhor presidente, pode deixar, assim que ele chegar, ele, por gentileza, pular, senhor presidente. Ok, obrigado. Pula o PSC. PDT, vereador James, abre mão. Cidadania, vereadora Ana Rita. Sim. Boa tarde, senhor presidente, colegas vereadores, a todos que nos assistem pelas vias digitais. Como vocês sabem, eu sou de alto risco, eu não posso sair de casa. Mas, então, eu pedi hoje a minha chefe de gabinete, a Liliane, que fosse até a Sama, conversar com a Sâmara, que é a gerente de fiscalização da Sama. Nós discutimos, né, nós levantamos 3 assuntos para discutir, que foram conversados com a Sâmara. Primeiro deles, nós temos recebido muitas denúncias de casos de animais acorrentados. E acontece que muitas vezes os fiscais não consideram isso maus tratos. Então, em que pese que no artigo 3º do inciso 30º,
parágrafo 17º da Lei 360 de 2011, em que pese considerar isso maus tratos, alguns fiscais acham normal que o animal possa estar amarrado. Tem aquele caso de colocar um cabo de aço no chão, né, para o animal correr. E ontem até tivemos um caso em que esse cabo de aço arrebentou, e no momento que ele arrebentou, ele machucou muito o cachorro em diversas partes do corpo. E atenção, essa casa, ela possuía muros, ela possuía cerca. Então, nós instruímos que, se houver cerca, muro, e o animal esteja acorrentado, tem que aplicar a multa, porque não é possível. Por que deixar um animal acorrentado? Não tem, então. Existem casos que não tem a cerca, e é quando a gente indica esses cabos de aço. Porém, é para ele não fugir, essa não é a melhor opção, mas se não for um cabo de 2 metros, por exemplo, que daí também não adianta nada, né, é muito curto, que aí passa, aí não é multado, mas se tiver condição do animal ficar solto, que multe-se a pessoa que mantém esse animal preso. O segundo assunto que nós discutimos foi a triagem das denúncias, porque muitas denúncias não informam o endereço completo, não informam exatamente qual é o problema dos maus tratos, o que é. Então, isso não pode ser verificado. Isso atrapalha. Então, assim, como um acordo, né? Esse tipo de denúncia incompleta é deixada de lado, porque não tem como se verificar. E o terceiro assunto, eu sei que o tempo está acabando, mas é com relação à lei estadual 14.204, é aquela lei que proíbe a comercialização de pitbulls no estado de Santa Catarina. Só que ela precisa ser regulamentada aqui em cada cidade. Então, nós estávamos vendo uma forma, o meu departamento jurídico está vendo uma forma de tentar fazer essa regulamentação via SAMA, para que a SAMA possa regulamentar esses casos, porque há inúmeros canis criando pitbulls, vendendo pitbulls, isso tudo é proibido por lei. Era isso, senhor presidente, colegas vereadores, muito obrigada. Ana Rita. Agora o PROS, vereador Paraíba. Senhor presidente, vereadoras e vereadores, e a vocês que nos assistem pelas redes sociais. Amigo, eu quero hoje parabenizar o prefeito dele. Eu fiz um pedido em 2019 da abertura da rua Altamira. E para acontecer isso, tem que fazer uma ponte. E segunda-feira chegou as galerias, já vai ser aberta essa ponte da rua Altamira que liga a Anita Maciel. Então, quem ganha com isso aí é a comunidade. Outra coisa também, entrei com a moção do projeto, a prorrogação do projeto de lei 502, é a antiga lei Cardozinho, que é regularização de imóveis. Como teve aí esses problemas com a SAMA, aí, com a sede para atender ao público, e também agora com essa pandemia do coronavírus, realmente teve muita dificuldade. Então, eu entrei com um projeto aí para a prorrogação desse projeto 502, que é a antiga lei Cardozinho, que isso é importante para a cidade. Obrigado, presidente. Ok, vereador Paraíba. Agora o PSD, vereador Fábio D'Alonso. Quer falar? O MDB, por 12 minutos. Quem vai falar? Roque Matei? O vereador Richard, né? Vamos à palavra no líder. Vereador Richard. Richard, é você, Richard? Aqui. Desculpa, presidente, eu estava aqui no telefone saudando aí todos os nossos parlamentares, nossos vereadores, nossas vereadoras. Eu quero rapidamente aqui falar sobre os avanços que esse município tem feito em relação às questões da segurança pública. Hoje, a exemplo de alguns vereadores que estiveram lá, inclusive foram citada a visita dos nossos legisladores que estiveram lá na Guarda Municipal, e eu tive uma oportunidade de conversar com eles, historiando um pouco as questões da segurança pública e
o embrião, na verdade, que é a Guarda Municipal, para um projeto de futuro, né? Falei que serão eles os divisores de água dos novos pensamentos em relação à segurança pública. E uma turma empolgada, com vontade de servir. Temos aí um decreto, é bem verdade. Por isso que sempre insisto em dizer, e aqui torno a repetir, aqueles que insistem em governar o Brasil de Brasília ou governar o Estado lá de Florianópolis, sempre enfrentar essa mesma problemática. E, aliás, penso que as casas de leis que comporam a história da democracia não conseguiram entender o seu verdadeiro papel na linha do tempo, né? O fato é que nós estamos aí hoje com ausência de investimentos por conta do Estado, no que diz respeito à Carta Constitucional, no seu dever da manutenção da ordem, e os municípios se espreitando e se ajustando a algumas construções e depois de vírgulas que a Constituição Federal permite na elaboração de um bunker de segurança que alguns municípios chamam de guarda municipal, outros aqui começou com outro nome, lá no governo Tebaldi ainda, e aí efetivamente a guarda municipal construída no atual governo deles, governo que construiu então essa guarda municipal. Mas, presidente, hoje eu falando sobre a minha visita, eu sempre fico motivado e emocionado quando falo sobre segurança pública. E aqueles agentes hoje lá conseguiram arrancar de um duro homem que lutou e laborou pela segurança pública lágrimas, e eu fiquei deveras arrepiado pelo que me aconteceu. Não pela homenagem em si, porque recebi lá um mimo, mas recebi um discurso extremamente empolgado do agente Caetano, que inclusive me entregou o brasão da Guarda Municipal, o que ele honrosamente carregava no peito, e colocou como uma medalha sobre meus ombros. E eu confesso, presidente, que são razões como essa que me motivam a lutar por o que acredito, onde construir meu saber, onde construir a minha vida, inclusive, onde construir a minha família, levando segurança para as pessoas, percebendo uma vantagem financeira por isso, mas construindo um brainstorm sobre a segurança pública em cada um dos segmentos por onde andei. Mas hoje eu fiquei emocionado, lágrimas correram dos meus olhos, vereador Fábio da Vossa Excelência, que foi militar. São coisas como essa, não é só a canção do hino nacional ou o flamular da bandeira, mas são situações como essa que nos motivam e que nos trazem a certeza que nós estamos no caminho certo. Isso, talvez para alguns dos senhores, soe como mais um dia, né? Mas para mim soa como a busca das nossas conquistas diárias. Elas são recebidas por esses exemplos de fraternidade. Abraços de verdade, apertos de mão generosos, pessoas que compreendem que a segurança pública, o exercício da prevenção é uma das engrenagens ou dos mecanismos ou dos organismos da segurança pública. Então, hoje, presidente, eu posso dizer que eu, em algumas vezes, me emocionei. Me lembro com 18 anos, quando jurei a manutenção da ordem da segurança pública, vi minha mãe, vi meus irmãos, vi as pessoas que estavam lá acreditando nisso, e eu, perante o pavilhão nacional, me emocionei. E algumas outras oportunidades de manter a ordem da mesma forma. Mas hoje foi um negócio espontâneo, foi uma visita que fiz provocado pela fala de ontem, na verdade. Eu fiz uma fala e nós ficamos sempre mensurando os níveis de conexão das pessoas. Foram 721 compartilhamentos do discurso que fiz aqui, inflamado ontem, sobre a segurança pública, e comentários extraordinários. Para mim foi algo que me empolgou e fez entender que a continuidade é necessária, e a defesa da lei, da ordem e da manutenção dos assuntos sobre a segurança pública é importante que continue nesta casa. E penso eu que hoje eu saí de lá realizado.
sabe, vereador Fábio Dalon? Sabe, aquela gurizada empolgada, pronta, querendo servir a nossa gente, manutenir a ordem, que é o que já fiz algumas previsões aqui em relação aos crimes contra o patrimônio, que tomarão aí uma direção gigantesca nos próximos meses, aí, assim que o país começar novamente a produzir. Hoje, visitando alguns comércios aqui na Santa Catarina, vi a empolgação, vereador Cláudio Aragão, das pessoas já observando o seu faturamento aumentando, lojas de pneus, lojas de roupas, as pessoas começando a ficar bastante com um pensamento positivo em relação ao momento que nós passamos, e isso tudo vai, obviamente, refletir aí nesses 34 mil desempregados. Nós vamos ter que flexibilizar, inclusive, leis. Acho que muita coisa vai passar dentro dessa casa de leis, tanto no Estado quanto na União, para dar objetividade e mais aceleração a esse crescimento, mesmo que sejam por momentâneos. Mas isso vai trazer, sem sombra de dúvida, muito trabalho para aqueles que fazem a manutenção da ordem. Viu, vereador Roque Matei? Sei que Vossa Excelência esteve lá, sei que o vereador Wilson esteve lá, sei que o vereador Maurício Peixe esteve lá, sei que o vereador Cláudio Aragão também esteve por lá. Sugiro que todos os nossos legisladores passem por lá, porque essa turma está lá, porque houve um entendimento do governo municipal, depois uma compreensão desse legislativo, independente aqui das bandeiras política partidária, das posições que temos enquanto ideário, né? Mas todos nós aqui unanimemente votamos para que pudéssemos iniciar esse curso. Agora temos que dar as mãos aí para que haja rapidamente essa formação e que essas pessoas possam, né, estar aqui nos defendendo os interesses das nossas crianças dentro das escolas de educação da rede municipal. Aí são mais de 70 mil crianças que estão aí aguardando todo esse sentimento gerado cada vez mais e cada vez melhor da segurança pública. Hoje eu confesso aos senhores que, numa véspera de feriados de Corpus Christi, eu estou com a semana ganha e feliz em saber que as pessoas que estão lá, assim como nós aqui temos o interesse de defender, através do Legislativo, os interesses da nossa comunidade, eles lá, com o interesse de defender a nossa comunidade, no sacrifício das suas vidas. Inclusive, eu refiz o meu juramento quando entrei lá na Polícia Militar, para que eles pudessem também compreender essa dinâmica que vai levá-los diariamente ao combatimento do crime, do delito e da manutenção da ordem. Vereador Roque Matei, presidente, nosso líder do MDB, obrigado pelo tempo. Passo a palavra ao nosso líder, vereador Roque Matei. Bom, boa noite, presidente. Obrigado, vereador Richard. Boa noite aos demais vereadores, quem nos assiste pelo YouTube. Eu gostaria, mais uma vez, ontem eu falava sobre o Pacto Federativo, né, e eu quero reiterar, né, eu recebi várias manifestações em relação a essa questão, né, quando o vereador Richard colocava alguns temas em relação à segurança pública do Estado, enfim. E quando eu falei do Pacto Federativo, vereador Richard, várias manifestações a favor dessa questão de nós começarmos a ter um olhar mais aprofundado em relação aos municípios brasileiros. Nós temos 5.570 municípios e hoje a maioria deles, a imensa maioria, a sua totalidade, vive de pires na mão, pedindo ajuda, verbas para a Assembleia Legislativa e lá para Brasília, principalmente por Brasília. Então, nós precisamos mudar isso o mais rápido possível, né? E no que nós pudermos fazer aqui na Câmara para influenciar os nossos legisladores, que isso aconteça. Nós estamos passando por um momento importante na nossa nação, por que não agora nós olharmos essas questões do Pacto Federativo também? Então, deixo essa indagação, não sei se nós poderíamos fazer alguma moção, alguma manifestação, para mandar para a Câmara, lá para Brasília, para o Congresso, enfim, essa manifestação é importante. Se vai ser mexido na legislação nacional, por que não mexer no nosso Pacto Federativo? Quero também falar um pouquinho, vereador Richard, sobre a nossa ida lá a visita que nós fizemos à Guarda Municipal, aos aspirantes, vamos assim dizer, né? Vão se formar agora, entre o dia 20 e 23 desse mês, e é importante, né? É um projeto fantástico. Trago aqui um depoimento rápido
do que aconteceu na rede municipal de ensino com a criação da Guarda Municipal e fez uma grande diferença, né? Se hoje nós temos aí indicadores de extrema relevância na educação municipal joinvilense, uma delas, com certeza, a Guarda Municipal influenciou, que é a participação da família, a participação, o envolvimento maior da equipe que está dentro da escola e, principalmente, tudo aquilo que se levou para dentro das escolas através da Guarda Municipal e também da Polícia Militar, que nós temos aí alguns projetos com a Polícia Militar. Então, a segurança pública do município hoje, focando para a nossa Guarda Municipal, nós precisamos, sim, de uma ampliação, de um alargamento, de uma ampliação do número de guardas. Por quê? Porque com o número que nós temos hoje, acho que menos de 40 guardas municipais, nós já fizemos um trabalho fantástico na rede municipal. Ampliando, com a vinda desse novo time, com certeza nós reforçamos a nossa caminhada na educação aqui em Joinville e ampliamos para outras áreas, área da saúde, área de cuidado bem público, né? Não só das crianças, que é o maior bem da nossa comunidade, mas que nós possamos expandir para os parques, para as nossas áreas de lazer aqui da nossa cidade, enfim, e ter um olhar diferenciado. Então, a vinda da Guarda Municipal, a ampliação da Guarda Municipal, ela traz um grande benefício para a nossa comunidade joinvilense. Era isso que eu gostaria de deixar de mensagem aqui. Não esqueçamos jamais de mudar esse pacto federativo. Muito obrigado. Ok. PL. Vereador Maurício Peixe. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, também cumprimentando os funcionários da casa e o público que nos acompanha pelo YouTube. Senhor presidente, teria muitos assuntos aí, mas um deles que eu vou tratar, a notícia hoje do jornal do Jefferson Saavedra, colunista do NSC, que fala sobre os 40 milhões de dólares de empréstimo para a construção da ponte do Ademar Garcia. A tão sonhada ponte que não vai ser realizada, que fez com que o prefeito Mudo utilizasse ela na campanha, primeiro mandato dele em 2012, e depois, em 2016, veio com tudo dizendo que tinha dinheiro liberado, estava tudo aprovado para começar a ponte e não foi começado. Agora a gente vê, e o Jefferson Saavedra coloca, que a Prefeitura de Joinville sacou agora no final do mês de maio 3 milhões e 990 mil dólares, que representa 21 milhões e 800 mil reais deste empréstimo sacou para utilizar o recurso e vai ter que começar a ser pago provavelmente no início do ano que vem. E aí vem toda essa preocupação. Não vai ser utilizado esta verba para a ponte Ademar Garcia, mas para compor o fluxo de caixa. Então, com isso, ou utiliza mais uma vez isso para a campanha política, ou desaparece esse dinheiro, não vai ter nunca mais a ponte do Ademar Garcia. A preocupação, como vai ter ali a Jerônimo Coelho e aqui a via gastronômica também tampada, vai ser tampada, como ele disse no programa lá do Veríssimo, vai ser tampado fazendo calçadão, e os 50 milhões de reais aí, que é daí do governo federal, foi por ralo abaixo, foi por água abaixo, não vai ser feito mais nada. Vai terminar o mandato, vai deixar essa dívida impressionante para o próximo prefeito pagar. Além disso, tem os 100 milhões emprestados do Banco do Brasil para requalificação e pavimentação de ruas, que tem 1 ano de carência, por isso que ele pegou só nesse último ano, agora, tem 1 ano de carência e vai começar a pagar no ano que vem. Essas obras que estão sendo feitas aí, que tem título aí de vereador que conseguiu fazer pavimentação, esse dinheiro é o próximo prefeito que vai pagar. Além do mais, tem mais um projeto aí na Câmara, que nós vamos discutir, que é a autorização, isso é uma lei federal, de não pagamento da contribuição patronal para o Instituto de Previdência, Impreville, que vai aí resultar mais em 100 e poucos milhões, que ele vai utilizar esse dinheiro para compor o caixa para utilizar este ano.
E aí, sabe quanto vai ser a dívida no final desse governo? Vai passar de R$1 bilhão, só com a Previdência. Só com a Previdência, R$1 bilhão, fora esses 164 milhões que já pegou, mais aqui os 21 milhões e 800 que era para a ponte do Ademar Garcia. Então, gente, próximo prefeito de Joinville vai ter que saber administrar uma dívida monstruosa que vai ser deixada por esse governo. Infelizmente, esta notícia de hoje pode pegar lá NSC, pode pegar Jefferson Saavedra que colocou lá. Então, ela é digna de verdade, porque ele pesquisou no portal da Transparência. Ponte do Ademar Garcia, tchau. E também pode ser utilizada agora, né? E também via gastronômica, e também Jerônimo Coelho, dinheiro enterrado, indo por água abaixo. E essa dívida, quem vai pagar é o contribuinte. Somos nós, todos moradores de Joinville, que o prefeito pegou esse ano, dinheiro, esse ano, para poder só no próximo ano pagar. Eu quero que alguém desminta que esse contrato com o Banco do Brasil não tem 1 ano de carência. Quero que alguém desminta. Não, é verdade, Maurício. Tu está errado, Maurício. Não é 1 ano de carência, o prefeito já está começando a pagar esse dinheiro todo que foi emprestado. Então, sinto muito, mas é isso que nós temos aqui para Joinville. Temos que só lamentar, porque Joinville está o centro da cidade abandonado, os bairros abandonados e nós sofrendo. Obrigado, presidente. Ok. Agora o PSDB, quem vai falar? PSDB? PSDB ninguém vai falar? Vereador Iracema? Vereador Iracema. Boa tarde, senhor presidente, seus vereadores, vereadoras, o público que nos segue nas redes sociais. Eu venho a essa tribuna hoje falar sobre o ônibus de Joinville. Tinha um acordo que todo ônibus, quando tivesse cheio, fechava suas portas, para não deixar muita gente em pé, porque ainda essa doença ainda não passou. Eu sei que um dia ela vai passar, mas quando foi ontem à noite, eu recebi recado até de São Francisco do Sul. Iracema, o que está acontecendo dos ônibus de Joinville? Nós temos que ter só, acho que 40%, todos os bancos sentados, e depois fechar a porta. Eu queria pedir, eu não estou culpando o executivo, não estou culpando o motorista, mas eu estou pedindo para a comunidade, para o povo, ter consciência, pensar nele mesmo ou na família dele, para ele não levar a doença para casa. Então, isso é muito sério. Isso é muito sério, essa pandemia aí. Então, vamos seguir o regulamento do ônibus. Quando acabou, sentou, fechou a porta. Tem que ter algum fiscal que faça isso. Uma boa tarde, senhor presidente. É só isso. Vereador Facchini. Senhor presidente, colegas vereadores e vereadoras, também saudar aqueles que nos acompanham por essa plataforma virtual, os servidores desta casa. Eu quero aqui só fazer talvez um comentário, mas eu refletia muito na fala do vereador Maurício Peixe e quero desejar, vereador Maurício, lhe parabenizar pela racionalidade do seu pensamento, da sua fala, pela forma coerente que Vossa Excelência trouxe aqui a reflexão em relação ao nosso presente, mas especialmente ao nosso futuro, e todo esse legado que, de uma forma ou de outra, nós estamos também deixando a nossa cidade. Vossa Excelência traz a questão da Previdência Municipal, aí R$1 bilhão que os cofres da Prefeitura já deixaram de passar para a Previdência. Isso é muito sério. Agora, talvez a nomenclatura que eu vá usar aqui não seja mais correta, mas essa pedalada de mais de 100 milhões, que vão fazer falta, obviamente, e aí passam também pela Câmara de Vereadores. O empréstimo
para pavimentação, no último ano, um empréstimo que ultrapassa 150 milhões de reais para ser pago com uma carência de um ano só pelo próximo prefeito. Gente, isso é muito sério. Nós estamos aí vendo esse governo chegar no seu 8º ano, né? E esse é o legado que deixa para Joinville. Foram feitas coisas boas? Foram feitas coisas boas. Aumentou o número de vagas na educação infantil? Aumentou, ainda insuficiente, mas aumentou. Na área da infraestrutura para a educação, houve um avanço gigantesco e a gente reconhece. Mas a dívida que essa administração deixará para a próxima, certamente é ainda maior do que aquela que recebeu há 8 anos atrás do prefeito que antecedeu. E não foi para isso que nós trabalhamos. Eu fui líder de governo, eu apostei muito, ajudei, me dediquei, né? Foram, sabe, uma energia dispensada, uma esperança gigantesca para que nós pudéssemos deixar, especialmente para as futuras gerações, uma Joinville ainda melhor do que aquela que recebemos. E a gente percebe agora que não é verdade, que não foi isso que aconteceu. Na área da saúde, 5.000 pessoas com dengue em nossa cidade. Mas foi a seca. Não, é diferente. Joinville se comporta de forma completamente diferente que as demais cidades catarinenses em relação à dengue. Em relação à letalidade da Covid, eu falava aqui há 10 dias atrás, uma letalidade que chega a mais de 5%, né, indo completamente ao inverso daquilo que acontece no país e aquilo que acontece especialmente nas cidades catarinenses por falta de testagem. E sempre há uma justificativa, e sempre há uma fala do governo federal, do governo estadual, que, sabe, e a gente não consegue fazer uma reflexão verdadeira em relação ao que está acontecendo em nossa cidade. A fala do vereador Maurício Pecher nos provoca justamente a isso, a enxergarmos o que verdadeiramente está acontecendo e a forma que a administração pública municipal será entregue para o próximo prefeito. Há um desafio muito grande. A obra do Rio Matias, ainda hoje eu conversava com alguns comerciantes daquela região, é algo que não se imagina ainda uma solução. E olha aqui o que eu vou falar para vocês. Essa história de fazer bulevar, não deixar carro passar por cima ali da Jerônimo Coelho, algo está estranho, porque até então não se falava nisso. Agora, será que a galeria implantada não vai suportar o tráfego? Será que é isso? Ou será que houve uma mudança de pensamento em relação ao centro da nossa cidade? Isso é muito sério. Isso é muito sério, porque nós passamos, agora a cidade fica, as ruas ficam, aquilo que fizemos ou que deixamos de fazer ficam como legado para a nossa cidade. Então, essa história de fechar a Jerônimo Coelho e fazer ali um grande calçadão, por que nós não pensamos isso lá no início do governo? Por que só agora deu essa luz na administração pública depois de uma obra que a gente percebe que não tem solução ou de uma obra que não caminha, que não está sendo entregue para a população? E aqui já verbalizado pelo vereador Maurício Soares, uma obra que foi feita de forma errônea, de forma a não respeitar as dimensões que estavam previstas no projeto. Isso é muito sério e nós temos o compromisso com a cidade em refletir e fazer essa reflexão que o vereador Maurício Peixer aqui apresentou. Muito obrigado, senhor presidente. Ok. Agora o PSL, vereadora Tânia. Onde está? Está aqui. Abre lá para a vereadora Tânia. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, quem nos assiste pelo YouTube. Quando se une com o objetivo único de ajudar a comunidade, sempre o resultado é positivo. E eu quero agradecer o diretor Osmari, da SAMA, porque de uma reunião nós conseguimos viabilizar e ajudar a comunidade em vulnerabilidade através das fichas de castração. Ontem eu falei na tribuna, ontem à noite mesmo o diretor Osmari teve uma reunião com os subprefeitos de todas aqui de Joinville e ficou acertado
da subprefeitura fazer o atendimento para a família que tem o cadastro social e queira castrar os seus animaizinhos. Então, é importante, estou muito feliz, porque é uma luta da gente diária viabilizar formas, ferramentas para que a comunidade possa castrar os seus animais e, com isso, diminuir os animais de rua, termos um censo e conseguirmos dar vida, né, da saúde a esses animais. Eu só vou ler um pedacinho aqui que eu achei super interessante, que foi colocado. Vimos, por meio deste, solicitar a todas as subprefeituras a inclusão de atendimento das pessoas com cadastro único baixa renda, na questão de castração gratuita aos seus animais. Lembrando que o objetivo desse atendimento é fazer com que estas pessoas, em situação de vulnerabilidade social, que não têm acesso à informática e transporte para chegar até a SAMA, façam os procedimentos em um órgão público mais perto de suas residências. Olha, pessoal, tenho que aplaudir, porque é assim que se faz e é assim que trabalha. O vereador, ele cobra, ele fiscaliza. E é esse o trabalho que a gente faz aqui. E é essa ferramenta, porque nós não estamos aqui para criticar, nós estamos aqui para somar. E quando as sugestões da gente, os apelos nossos, vêm de encontro e o próprio poder público, poder executivo, ouve a gente, escuta as nossas reivindicações, é muito importante, né? Então, eu quero agradecer que a partir da semana que vem já vai estar funcionando. Isso é muito bom. Economiza o problema de ônibus, né? Passe de ônibus ou transporte, ou Uber. A pessoa vai lá na subprefeitura, faz, que às vezes não consegue. Vou dar um exemplo, o CRAS de Piraberaba, que atende o Vila Nova, a região é muito longe, então ele vai poder ir lá no Vila Nova, na subprefeitura, e fazer Lembrando que são pessoas que já têm o CRAS. Quem não tem cadastro social tem que esperar um pouquinho, é uma outra discussão que a gente está fazendo com o secretário da Assistência Social. Mas agora, esse lado, essa ação nós estamos conseguindo juntos fazer. Isso é muito importante para a causa animal. Mais uma vez, obrigado ao Alex, obrigado ao Osmari, que na reunião atendeu o nosso apelo e estamos fazendo juntos a diferença. Meu muito obrigada mesmo. Era isso, senhor presidente. Oi, ok. Agora sim, então, voltando, o PSC. PSC. O vereador Lio, senhor presidente. O vereador... Vereador... Então, deixa... Presidente, eu vou aproveitar, porque daí eu não falo como líder, já que não está. E a gente esperou... Ah, não, chegou. Vereador Lio. Passa para o Wilson. Obrigado. Obrigado, presidente. Tem que liberar. Não. Espera aí. Agora, ok. O presidente. Ok. Seus vereadores, essas nobres colegas vereadoras, o público vai nos assistir, está nos assistindo, não é? Tenho concordância com aqueles vereadores que já se manifestaram com relação à Guarda Municipal e a preocupação natural da nomeação dos mesmos por conta, né, da pandemia e, por consequência, a mudança, né, por parte do governo federal com relação a uma verba que estará vindo a Joinville, mas proíbe contratações, enfim. Eu acho que nós, o vereador Richard, que lá esteve, o vereador Maurício, devemos nos mobilizar, talvez fazer uma moção direcionada. Neste caso, já que os guardas municipais foram chamados, né, antes desse período, dessa mudança, eles não possam ser vítimas, né? Porque, conforme já foi afirmado aqui, muitos deles vieram de outras cidades
deixaram seus empregos lá para assumir esse novo desafio de um concurso público, e eles fizeram, passaram, e hoje estão vivendo de forma apreensiva, porque não sabem se poderão assumir por conta dessa alteração aí do governo federal com relação à verba. Então, acho que nós deveremos fazer um movimento coletivo. Eu já estou com uma moção pronta. O vereador Maurício Peixe também falou que está construindo uma moção, talvez já esteja pronta. A gente poderia fazer uma única moção, para se concorda, evidentemente, para, de alguma forma, esta casa auxiliar nesse desafio dos 45 formandos que lá estão. Uma outra situação que eu quero refletir aqui com os senhores e as senhoras, não consigo entender, se alguém tem um entendimento, por favor, depois pode até nos auxiliar, na decisão, no meu entendimento, equivocado do governo federal, através do Ministério da Saúde, ministro da Saúde, ministro, entre aspas, tem alguém lá que é da área militar, até hoje não se manifestou, que está lá interinamente, não é ministro, não entende de saúde e está lá ocupando o cargo de ministro. Mas, infelizmente, o Brasil foi manchete nos maiores jornais do mundo, de forma negativa, falando dessa decisão do Ministério da Saúde e mudar a forma de divulgar o número de mortos diários. Esse é um sistema usado aí antes de 1980 e, inexplicavelmente, o governo, o presidente Bolsonaro, mudou a forma, alterou, sem maiores explicações, sem uma explicação convincente, levando muita gente a ficar apreensivo, inclusive pela manipulação que pode ser feita dos números. Então, fica aqui o nosso questionamento a esta casa. Não sei se alguém tem alguma explicação que possa contribuir ou auxiliar ou convencer que esta forma, esta decisão do governo federal foi acertada. Eu penso que foi equivocado, até porque isso é feito, o relatório é feito há muitos anos dessa formatação, e também os organismos mundiais, os órgãos mundiais, cito a Organização Mundial de Saúde, estranhou muito essa alteração. Eu acho que isso não auxilia em nada, não ajuda em nada, não contribui com esse momento de crise, esse momento de apreensão, esse momento de aflição que todas as famílias, não somente do Brasil, mas do mundo, vivem. Então, fica aqui a minha manifestação de estranheza com relação a essa mudança na forma de informar, na formatação, e até dado por alguns especialistas de ocultar os dados do relatório, não somente dos óbitos, mas também no número de contaminados diários. Sobrou aí, presidente, aí 40 segundos, não sei se o vereador Jaime e o vereador Aragão ou o vereador Jordão estará usando ou falará depois como líder. Ok, vereador Jordão, pode falar, vereador Jordão, vamos abrir para ele. Vereador Jordão, calma, vereador Jordão, espera só um pouquinho. Está fechado o dele? Vereador Jordão, tem que abrir seu microfone aí, agora sim, ok? Boa tarde, senhoras vereadores, senhoras vereadoras, público que nos assiste, que não ouve, né? Quero aqui parabenizar a sua fala, nobre vereador Leilson Corrêa. Realmente o senhor fez uma fala muito importante, porque muitos daqueles alunos que lá estão formandos lá, alguns, ao passarem no concurso, pediram demissão de seus empregos e agora vão ficar numa situação muito difícil. Então, vamos aqui, Câmara de Vereadores de Joinville, porque a Guarda Municipal é de Joinville, que vai proteger os nossos munícipes, a nossa família. Vamos todos aproveitar o ensejo e a moção que o vereador Leilson Corrêa se propôs em fazer
aonde todos os vereadores irão assinar, eu vou assinar, e vamos fazer o seguinte, vamos todos juntos fazer uma visita para a Guarda Municipal, dizer que estamos todos os 19 vereadores junto com eles, lutando em prol da nossa cidade, porque saúde, educação e segurança é primordial. Era isso, senhor presidente. Parabéns, vereador Leilson Corrêa. Ok. Acabamos, então, o horário destinado aos partidos. Agora, alguém gostaria de falar como líder? Vereador Odir Nunes. Espera só mais um minutinho, deixa eu anotar aqui, gente. Vereador Odir. Vereadora Ana? Ana, a senhora gostaria de falar? Vereadora Ana. Vereador Jaime. Alguém mais? Vereador Roque. Vereador Richard. Ok. Se alguém mais quiser, depois a gente vai. Vereador Odir Nunes, começa. Senhor presidente e senhores vereadores, lamentamos profundamente o que o prefeito falou num determinado órgão de comunicação aqui da cidade. Ora, dizer que nós precisamos e que vamos fazer... Senhor presidente, eu estou com um probleminha aqui na internet, o senhor pode passar para um outro aí que depois eu continuo? Desculpa, que o cara veio me avisar aqui, tá bom? Pode ser? Não, está saindo bem a sua fala. Está saindo bem? Ah, então tá bom. Não, nem eu, tá bom, mas vamos então. O prefeito falou que vai fazer um calçadão entre a Travessa Bachmann e a Jerônimo Coelho. Senhores vereadores e a população, veja que absurdo nós chegamos. Desde o início eu disse que essa obra, a empreiteira não ia terminar, essa obra não ia funcionar. Isso é uma questão de Ministério Público. Onde está a responsabilidade com o dinheiro do trabalhador? O prefeito não deve estar bom da cabeça. Porque eu duvido que fosse com o dinheiro dele particular, ele iria estar enterrando milhões de reais do trabalhador. Queria que o senhor presidente, como não podemos convocar o prefeito, pode só convidar, mas eu sei que ele não vem, mas este assunto tem que ser tratado com muita firmeza por todos os senhores vereadores, independente da quantidade de cargos que vocês têm na prefeitura. Sob pena de nós não estarmos executando a nossa missão. É necessário que nós agora, a Câmara, se una. Gastar o dinheiro do trabalhador para jogar para debaixo do tapete uma obra e milhões de reais que ali foram enterrados é a falta de responsabilidade. Por isso, senhores vereadores, que desde o início, senhor presidente, eu alertei esta casa, porque nós tínhamos uma consulta, não só eu, como o vereador Ninfo, a vereadora Iracema, o vereador Maurício e o vereador Facchini. Vereador Odir, vereador um deboche para a sociedade joinvilense. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Odir. Agora, a vereadora Ana Rita. Boa tarde, senhor presidente. Eu gostaria de dizer que eu concordo com o vereador Roque, quando ele fala na questão do pacto federativo. Eu não sei o que pode ser feito, o que nós podemos fazer enquanto Câmara de Vereadores,
mas eu estou disposta a pensar junto ou a desenvolver o que quer que seja juntos, porque realmente a vida acontece na cidade e nós recebemos de volta muito pouco em comparação àquilo que pagamos para o governo federal e estadual. Então, podem contar comigo nessa empreitada, não sei se é através de uma moção ou de que outro meio, ok? Era isso, senhor presidente. Vereadora Ana, agora o vereador Jaime Varisto. Senhor presidente, nobres pares, munícipes que nos acompanham a plataforma virtual dessa sessão ordinária, lembro que ontem nós comentamos sobre máscara como escudo de proteção ao combate ao coronavírus. Veja só, seus vereadores. A Câmara de Deputados aprovou, nessa terça-feira, ontem, portanto, ontem, o uso obrigatório. Até citei aqui que ninguém quer que obrigue, mas analisa só, eles aprovaram ontem. Obrigatório de máscara, o uso obrigatório de máscara em todo o país enquanto durar a pandemia do coronavírus. A proposta segue para a sanção presidencial do presidente da República. A proposta prevê multa em casos de descumprimento, veja só, multando as pessoas, e determina que governadores ou prefeitos deverão definir e regulamentar o valor da punição. Veja só. Isso que a gente não quer, que as pessoas sejam multadas, obrigadas. As pessoas deviam se conscientizar e usar o escudo, que é a máscara. Mas veja só, o projeto torna obrigatório o uso da máscara em espaços públicos, transportes e coletivos, e individuais, locais privados acessíveis ao público, embarcação, aviões, estabelecimentos comerciais, igrejas e estabelecimentos prisionais, vereador Richo, olha aí, prisionais. Essa lei foi aprovada lá no Congresso ontem, e foi encaminhado ao presidente da República para sancionar. Veja só, o poder público deverá fornecer as máscaras à população. O governo deverá dar prioridade às máscaras produzidas artesanal, por costureiras ou cooperativas locais. Isso está no projeto. As empresas terão que distribuir máscaras a seus funcionários em caso de trabalho com atendimento ao público, medidas para aumentar a prevenção e combater o novo coronavírus. Justamente aquilo que comentei ontem, na nossa sessão virtual ordinária, a respeito da falta de sensibilidade por parte de algumas pessoas que insistem na não utilização das máscaras. Estamos diante de um quadro de pandemia mundial. Nós aqui no Sul ainda vamos enfrentar o inverno. E a possibilidade de um aumento de pessoas infectadas não está descartada, seus vereadores. Então, diante desse pressuposto, reforço mais uma vez, se torna imprescindível o uso de máscara para evitar a contaminação e disseminação do coronavírus. Se aprovada a proposta, aqueles que insistirem em não utilizar a máscara poderão ter possibilidade de contrair a epidemia e correndo o risco também de ser penalizado. Olha só, veja o projeto de lei obrigando e penalizando. E cada município vai ter que se adequar na questão qual será a pena aquelas pessoas que não usar a máscara. Fica a dica, se proteja os outros, evite o indesejável. Obrigado, senhor presidente.
Vereador Roque. Tá bom? Vereador Roque. Ficou? Ficou show? Abre lá, vereador Roque. Aí, aqui. Bom, eu vou rapidamente, só tenho 2 minutos, né? Mas eu ouvindo aqui algumas falas de vereadores, né? Eu não sei se eles são fanfarrões, o que está acontecendo, né? Porque é só a gente olhar o momento que Joinville, que o estado de Santa Catarina, que o país, que o mundo está passando, é óbvio que o nosso prefeito, que o executivo municipal tem que começar a olhar para esse momento importante da pandemia. Então, assim, focar em investimentos nesse momento de transição de uma pandemia, por óbvio que nós, como Câmara de Vereadores, temos que estar unidos, irmanados, para resolver um problema que é crucial para Joinville, Santa Catarina e para o mundo inteiro. Então, assim, mais uma vez, né, basta olhar a história recente de 2013 para cá, o quanto de investimentos se fez na cidade de Joinville, em educação, em saúde. Ontem se discutiu aqui da cultura, muita coisa se fez na área da cultura, sim. Não foi só, vereador Richard, os museus, biblioteca pública, Casa da Cultura e outros investimentos. A cidade estava parada em 2013. Nós reabrimos muita coisa. A educação estava às moscas em 2013. Nós resolvemos e colocamos e alavancamos essa área tão importante, né, que alavanca qualquer município. Nós precisamos mudar a vida das pessoas. A saúde, quanta diferença. Por óbvio, nós temos problemas, ninguém aqui está querendo tapar o sol com a peneira, mas nós precisamos sim reconhecer e, de novo, o quanto de investimento se buscou. São milhões e milhões de reais que estão aí disponíveis para investimento em infraestrutura também. Então, quero deixar esse recado importante. Então, quando nós usamos a palavra aqui, nós temos que usar com responsabilidade e olhar o futuro e o presente da nossa cidade. Não com fanfarrice, simplesmente para desfazer o que está se fazendo ao longo do tempo na nossa cidade de Joinville. Era isso, presidente. Muito obrigado. Ok. Agora o vereador Richard. Presidente, tenho 2 questões para falar aqui. Uma delas diz respeito ao que falou aqui o vereador Maurício Peixe em relação ao uso. Eu não sei se cabe alguma interpretação ao que o jornalista Jefferson Saavedra usou aqui, mas compor o fluxo de caixa por conta dos 18 meses que antecedem o contrato para uso dos todos os alvarás, todas as condições para construção, projeto de execução. Esse dinheiro pode sim, foi usado da fonte 100 e por isso é natural, vereador Maurício Peixe. Vossa Excelência já teve a oportunidade de estar no Executivo. Eu tive a oportunidade de estar no Executivo durante 10 anos da minha vida e compreendo muito bem sobre a administração pública. Não lanço ideias dúbias. Aqui está muito claro que é possível a utilização. Nós tivemos uma série de investimentos que saiu da fonte 100, projeto ambiental, todas essas condições, toda a construção disso, houve investimento de recursos da fonte 100. Portanto, quando libera o recurso e pode ser proveniente para esses pagamentos, é óbvio que está recompondo o caixa da prefeitura. Não existe não existe nem algo de dúvida em relação a isso. É muito claro, é possível fazer e não há crime, não há contravenção, não há nada que distorça a administração. Outro fato que ontem foi noticiado aí, me perdoem, eu ouvi tanta coisa ontem e eu fui atrás hoje, eu fui circular lá na Visconde Tonai, e eu tenho um grande amigo, o Henrique Dalbosso, inclusive fiz uma visita para ele, conversamos sobre as possibilidades que se apresentam a partir das dificuldades que está exposta, e é bem claro, pela empresa que foi contratada a desenvolver o serviço. E aí eu fui um pouco mais além, porque eu vi os grandes investimentos feitos na churrascaria Chimarrão, e como nós temos afinidade já de longa data, muito antes da política, eu fui perguntar sobre o fechamento
porque alguém noticiou, não me lembro quem, ontem disse que estaria fechado, é mais alguém que fecha, e eu fui lá verificar, não, ele não está fechado, ele nem pretende ir embora de Joinville, está fechado porque a composição que lhe é permitida hoje ali não permite com que ele faça a abertura e os investimentos que tem, está esperando a reestruturação ali para poder reabrir, ele não fechou as portas, ele diminuiu os seus atendimentos e foi ao fechamento justamente por conta do primeiro momento grave para ele, foi a questão do coronavírus. Então, presidente, só para conciliar, eu fui ler a notícia depois que o vereador Maurício colocou, e eu fui ipsis literis lendo na integralidade, e está bem claro ali que o uso desses recursos, eles estão aportados, é possível para nós não perdermos o prazo e colocar isso, e é possível e é legal que se faça isso, porque nós fizemos investimentos desde a concepção até o momento que nós estamos vivendo agora, da recomposição do nosso caixa. Obrigado, presidente. Ok, acabamos os líderes. O vereador Maurício vai querer... Eu sei que ia passar, né? Não, eu não ia falar como líder, que eu já tinha falado, mas tem que responder. Não, pode falar, vereador. Algumas agressões, né, que recebi aí. Primeiro, fanfarrão. Eu nunca agredi vereador nenhum. Eu sempre respeitei a todos e tratei e trato todos da mesma forma. Eu não fujo do diálogo e do debate. Não fujo. Eu tenho argumentação e conhecimento. Então, vereador Roque, o senhor pode falar o que quiser. Isso é esperneio de desespero. O que o senhor faz é esperneio de desespero. Porque até hoje o senhor não explicou aquela obra lá que gastou R$522 mil na Vila Nova, lá naquele centro de educação infantil. Não explicou. Isso foi gasto dinheiro público. Fanfarrão é utilizar dinheiro público para fazer festa. Isso é. Então, quando usa a festa com dinheiro público, como eu estou vendo algumas coisas, isso é fanfarrice. Então, não adianta agredir. Vamos para o diálogo e para o debate. Eu me espelho no diálogo e no debate. Eu não vou para a agressão. Tá? Quanto ao que o vereador Richard colocou, eu entendo perfeitamente, vereador. Todo o custo que já teve a obra da ponte da Ademar Garcia, que foi tirado da fonte 100, isso pode ser recuperado, sim, utilizado, porque a prefeitura antecipou esse dinheiro. O meu questionamento é que quando você pega esse dinheiro agora, do que já utilizou, não vai gastar na ponte do Ademar Garcia. Não vai. Então, quer dizer que com isso, que a ponte do Ademar Garcia, ela dificilmente sai ou começa nesse governo. Ela foi utilizada, por que não foi feito em 2014, 2015, 2016, quando foi utilizado na reeleição do prefeito? Por que não foi feita até hoje a ponte? Por quê? Foi uma promessa, principal promessa da eleição do atual governo. Foi. Isso nós não podemos tirar. É isso que eu estou falando. Que quando você utiliza esse dinheiro para utilizar isso, aquilo que já foi gasto, não vai mais utilizar na ponte. E só o que vem do empréstimo Fomplata não vai ser suficiente. É isso que eu coloquei. Segunda, outra coisa, vereador Reis, quanto ao chimarrão, eles fecharam. Eu não disse que eles iam embora de Joinville. Em nenhum momento ontem eu falei que ia embora. Eles fecharam nesse momento em virtude das obras do Rio Matias. Nesse momento que está atrapalhando, é só ver aquele bate-estaca, aquela coisa grande na frente do Shopping Miller, quase em frente à churrascaria Chimarrão. Igual a churrascaria Chimarrão, os outros estão ali, os comerciantes estão sofrendo da mesma forma. Eu não estou fazendo politicagem, eu estou falando aquilo que é o correto nesse momento. Então, quando a gente fala fanfarrão, que agride, é porque não tem condições do diálogo. Olha aí a cultura, quanto foi investido na cultura? O que foi feito na cultura que foi colocado aqui? É isso que nós estamos questionando. Então, o vereador Roque, o senhor tem que entender que existe uma dependência do governo do vereador. E aí ele tem que defender. Vereador Maurício, o senhor pode concluir? Tá. Então, defenda com argumentação própria. O senhor tem falado das obras do governo, eu não falo nada contra. Agora, querer agredir, chamar de fanfarrão, é porque realmente é esperneio. Obrigado, presidente. Ok. Alguém ainda como líder? Líder? Não? Como foi citado o vereador Roque Matei.
Eu só gostaria, né? Primeiro, se coube a carapuça, né? Cada um que faz a sua leitura. Eu só gostaria de dizer o seguinte: as obras da educação, todas têm explicação e todas estão no portal da transparência. Essa obra em especial, desse CI, é óbvio, houve um desbarrancamento e nós tivemos que fazer uma recomposição do solo lá e um muro de arrimo. Isso foi amplamente explicado, né? Se algum vereador daqui não ouviu ou não estava presente nas explicações, é só ir lá no portal da transparência. Tudo está muito claro, muito transparente. Ninguém fez nada escondido. Tudo foi explicado. Então, os vereadores que não entenderam ou não entendem o que aconteceu lá, é só buscar o portal da transparência, pessoal. Está tudo lá, tá bom? E o CI está funcionando, está atendendo, agora não, por causa da pandemia, mas está atendendo, foi inaugurado, está com mais de 300 crianças. É isso que nós temos que ver, vereador. Nós temos que atender a população de Joinville e não deixar as crianças fora da escola, como aconteceu ao longo de dezenas de anos aqui em Joinville. Nós não. Nós construímos as escolas e colocamos mais de 22 mil crianças, incluímos mais de 22 mil crianças só na educação infantil. E isso, sim, tudo foi explicado e tudo com muita transparência. Essa é uma coisa boa que aconteceu para Joinville. 22 mil crianças e esse CI está lá, está funcionando. Convido o senhor a fazer uma visita e ver como é que está a obra lá. Obrigado. Ok. Vamos agora para a pauta regimental. Pauta regimental, artigo 144 do Regimento Interno. Não consta um projeto na pauta regimental. Grande expediente, artigo 127, 140 do Regimento Interno. Matéria da ordem do dia. Informo com base no artigo 128 do Regimento Interno que nenhum vereador ou vereadora poderá se ausentar-se da sessão virtual, tendo em vista que iniciamos a ordem do dia. Em segundo turno de discussão e votação em regime ordinário, em sua redação final, projeto de lei ordinária 4/2020, de autoria do vereador Richard Harris, do MDB, que reconhece utilidade pública municipal, o Grupo Escoteiro Cavaleiro da Cruz. Como não houve emenda, não há discussão sobre a redação final, conforme o artigo 149 do Regimento Interno. Em votação, projeto. Quem for favorável, faça o sinal positivo, por favor. Vereador Richard, o senhor é favorável? Vereador Richard. Está aprovado. Segue para a sanção ou veto do senhor prefeito, conforme dispõe o artigo 176 do Regimento Interno. Em segundo turno de discussão e votação em regime ordinário, em sua redação final, o projeto de lei ordinária 16/2020, de autoria do vereador Fábio D'Alonso, do PSD, que denomina relatório comandante Carlos Edo, do relatório de existente na Avenida Santos Dumont, antes do aeroporto Lauro Carneiro de Loyola, no bairro Vila Cubatão. Como não houve emenda, não há discussão sobre a redação final, conforme o artigo 149 do Regimento Interno. Em votação, projeto. Quem for favorável, faça o sinal positivo. Quem for favorável, vereador Roque, vereador Odir. Vereador Odir, o senhor aprova? Está aprovado por unanimidade. Segue para sanção ou veto do senhor prefeito, conforme dispõe o artigo 176 do Regimento Interno. Em primeiro turno de discussão e votação em regime ordinário, projeto de lei ordinária 166/2016, de autoria do vereador Jaime Evaristo, do PSC, que dispõe sobre o atendimento preferencial doadores de sangue, órgão de medula ósseo de Joinville e da outras providências, qual tem anexo, ele do projeto de lei ordinária 16/2017, de autoria do vereadora Tânia Lars, do PSL, que dispõe sobre o atendimento prioritário no município de Joinville. Esse aqui parecia contrário, vou dispensar. Pode dispensar que é a legislação. Uma questão regimental, então, nesse caso, que o projeto do vereador Jaime, vereador Maurício Peixe. Questão regimental, vereador Maurício Peixe. Senhor presidente, eu venho requerer a dispensa da leitura dos pareceres desse projeto, porque já está amplamente discutido nas comissões e todos os vereadores conhecem. Obrigado.
Ok. O requerimento do vereador Maurício Peixe é a dispensa da leitura do parecer. Em discussão, parecer contrário. Não havendo em votação o parecer, quem foi favorável permaneça como está, ao contrário se manifeste. Está aprovado. Desculpa, eu que esqueci aqui. Está aprovado por unanimidade o parecer contrário, em conformidade com o parágrafo 4º do artigo 58 do Regimento Interno. O projeto de lei será arquivado. Em primeiro turno de discussão e votação, em regime ordinário, projeto de lei complementar 33/2016, de autoria do vereador Cláudio Aragão, do MDB, que dispõe sobre incentivos fiscais para apoio à realização do projeto esportivo e da outras providências. Solicito, primeiro secretário, nesse caso, a dispensa da leitura também. Uma questão de encaminhamento regimental, vereador Jaime Evaristo. Vereador Jaime Evaristo, para pedir a dispensa, vereador. Senhor presidente, regimental, a suspensão dos pareceres, como já foi amplamente discutido nas comissões e de conhecimento também de todos os vereadores. Solicito a dispensa dos pareceres. Em discussão, o requerimento do vereador Jaime Evaristo. Não há, aqueles que concordam, façam sinal positivo. Estou meio ainda. Roque Matei, o senhor aprova o requerimento, vereador Roque? Está aprovado o requerimento do vereador Jaime. Em discussão, o parecer contrário. Não havendo em votação, os vereadores concordam, parecer contrário. Está aprovado. Aprovado o parecer contrário, em conformidade com o parágrafo 4º do artigo 58 do Regimento Interno, o projeto será arquivado. Era isso, já queria. Em primeiro turno de discussão e votação, em regime ordinário, projeto de lei ordinária 121/2019, de autoria do vereador Luilson Correia, do PSC, que dispõe sobre a implantação do projeto que visa aprimorar a inteligência emocional dos alunos da rede municipal do ensino de Joinville. Também encaminhamento regimental. Vereador Richard não está aí. Vereador Fábio D'Alonso. Fala um pouquinho aí, vereador. Faz o encaminhamento. Senhor presidente, também solicito, uma vez que é de conhecimento de todos os vereadores, a dispensa da leitura dos pareceres. O requerimento do vereador Fábio D'Alonso em discussão. Não havendo votação, os vereadores que concordam, está aprovado por unanimidade o requerimento. Em discussão, parecer contrário. Não havendo em votação, quem for favorável, parecer contrário, faz o sinal positivo, por favor, vereador Facchini, vereador Liu, vereador Jordão. Ok, está aprovado o parecer contrário. Em conformidade com o parágrafo 4º do artigo 58 do Regimento Interno, o projeto será arquivado. Em primeiro turno de discussão e votação em regime ordinário, projeto de lei ordinária 2/2020, de autoria da vereadora Iracema do Retalho, que institui o diagnóstico do tratamento de depressão pós-parto. Nesse caso também, a dispensa da leitura encaminhamento regimental. Vereador Odir Nunes, faz o pedido, vereador Odir. Vamos ser ecléticos hoje aqui. Só um pouquinho, vereador, só um pouquinho. Só um pouquinho. O senhor está sem som aí, só um pouquinho. Agora sim, vereador. Boa tarde, senhor presidente. Eu também requeiro a dispensa da leitura dos pareceres. Obrigado, senhor presidente. Requerimento do vereador Odir Nunes é a dispensa da leitura dos pareceres em discussão. Não havendo em votação, os vereadores concordam. Faça sinal positivo, por favor. Está aprovado o requerimento do vereador Odir. Em discussão, o parecer contrário. Não havendo em votação, os vereadores que concordam, façam sinal positivo. O vereador Ninfo votou contra. Os outros, todos aprovam. Com voto contrário do vereador Ninfo, aprovado o parecer contrário, em conformidade do parágrafo 4º do artigo 58 do Regimento Interno, com o voto contrário do vereador Ninfo, que fique registrado em ato. Em primeiro turno de discussão e votação, em regime ordinário, projeto de lei ordinária 210/2019, de autoria do vereador Odir Nunes, do PSDB, que denomina via pública para fins postais.
Solicito a questão regimental à vereadora Adilson Girardi, para pedir a dispensa dos pareceres. Vereador, eu venho requerer aqui a dispensa da leitura dos pareceres, haja vista que o tema já foi amplamente discutido nas comissões. Em discussão, o requerimento do vereador Adilson Girardi. Não havendo votação, está aprovado o requerimento do vereador Adilson Girardi. Em discussão, parecer favorável com o substitutivo. Dos pareceres, quem for favorável, por favor, gente, para contar os votos, tem que estar para botar na ata. Ok, está aprovado. Em discussão, o substitutivo. O vereador Odir quer discutir? Não. Não havendo votação, o vereador Odir quer discutir? Só um minutinho, então. Parece que eu vi aqui. Vereador Odir, com a palavra. Senhor presidente, sobre esse tema eu quero, e o substitutivo, eu quero agradecer os vereadores da Comissão de Legislação e Justiça e também aos nossos técnicos. Veja como é importante quando a gente tem vontade, a gente, vereador Leo Wilson, consegue fazer com que as pessoas se sintam felizes. E, por isso, eu não posso deixar aqui de agradecer a toda... E, com certeza, nós também vamos ter outros projetos dos eminentes vereadores que vão ser idênticos ao nosso e que precisa ser feito as emendas, as correções, né? Quantos projetos nós, vereadores, mesmo do Executivo, criamos condições favoráveis para que eles fossem aprovados. Portanto, senhor presidente, quero aqui agradecer os membros da Comissão de Legislação e também ao vereador Jaime, que é o presidente da Comissão de Urbanismo, e todos os vereadores da Comissão de Urbanismo. Obrigado, senhor presidente. Estava bloqueado o meu som aqui, desculpa. Agora sim, né? Está todo mundo escutando. E eu estava falando, o vereador Ninfo não me escuta. Desculpa, vereador. Os vereadores que concordam, façam o sinal positivo. Ok, está aprovado o projeto do vereador Odir Nunes. Segue para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, para a elaboração da redação final, conforme dispõe o artigo 175 do Regimento Interno. Agora chegamos naquele requerimento. Os trabalhos das senhoras e senhores vereadores. Requerimento 60/2020. O vereador abaixo assinado vem requerer a Vossa Excelência, em conformidade com o artigo 191 do parágrafo 5º do Regimento Interno, a suspensão do tempo facultativo aos líderes e a convocação de sessão extraordinária em todas as quinta-feiras. Ambas as medidas deverão acontecer, por enquanto, nas sessões que ocorrem de forma virtual, em tempo objetivo e dar razão à vazão aos trabalhos da Câmara. Gabinete do Parlamentar, vereador Ninfo, vereador Odir, a vereadora Iracema, vereador Maurício Peixe e vereador Rodrigo Fachin. Conforme a prerrogativa do presidente, embasado no artigo 26, inciso 21 do Regimento Interno, remeto o requerimento número 60/2020 à Procuradoria da Câmara para parecer diante do conteúdo aposto no mesmo. Está encaminhado, então, à Procuradoria da Câmara, o requerimento 60. Requerimento 61.
Requerimento número 61. O vereador abaixo assinado, em conformidade com o artigo 221 do Regimento Interno desta Casa, vem requerer a Vossa Excelência, após a aprovação do plenário, preferência para a deliberação das moções 140 e 172. Gabinete do Parlamentar, vereador Adilson Girardi. Em discussão, o requerimento do parlamentar, os vereadores que concordam, façam o sinal positivo. Aprovado o requerimento do vereador Adilson Girardi. Agora, nós vamos discutir em bloco ou não? Uma por uma, né? Uma por uma. Só mais um minutinho. Eu tinha falado para ti, não? Não, Matheus. Vamos lá na emenda da moção, moção 140. Moção 140. Aprovando a moção do vereador Adilson Girardi, do MDB, apela ao chefe do Executivo, prefeito Udo Deller, Secretaria Municipal de Educação, Sônia Victorino Facchini, para que, por enquanto, perduraram com o efeito da crise econômica provocada a pandemia, doença infecciosa viral, respiratória, Covid-19, seja priorizada a aquisição de meliponicultores ao município de Joinville para a composição de merendas escolar, medida visa garantir a valorização do produto rurais, subsistência da agricultura familiar em nosso município. Gabinete do Parlamentar, vereador Adilson Girardi. Em discussão a moção. Cadê o vereador Adilson? Vereador Adilson, onde é que o senhor está? Quer discutir, vereador? Com a palavra o proponente. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, a presente moção, na verdade, é um incentivo para que o município possa valorizar os nossos produtores rurais de Joinville, haja vista essa pandemia, né, que nós estamos passando, e todos os setores da nossa economia joinvilense passam por dificuldades. Não é diferente, né, com a nossa agricultura, a restrição, né, de aglomeração das pessoas, das próprias feiras, né, que eram realizadas junto aos bairros, que foram proibidas, né, em função do coronavírus. Hoje eles encontram uma dificuldade bastante grande de comercializar a sua produção. Então, nós estamos solicitando, via esta moção, que a Secretaria da Educação, como ela já faz isso há bastante tempo, mas agora, principalmente nesta fase, que ela desse uma prioridade na aquisição dos alimentos da agricultura familiar de Joinville, beneficiando também essa categoria, né, que é muito importante para o nosso município. Obrigado, senhor presidente. Eu continuo em discussão, vereadora Tânia Larso. Em primeiro lugar, quero parabenizar o vereador Adilson Girardi pela moção. E, na minha opinião, essa ação, essa prioridade deveria ser sempre para a gente valorizar os nossos agricultores aqui locais. Nós temos Iraberaba, Vila Nova, em toda a região ali, produtores que trabalham para o sustento da sua família. E é importante que, não somente no período de pandemia, né, na qual estamos vivendo, mas que fosse sempre que tivesse. Eu acho que em outros municípios já existe
essa forma de prioridade em relação à agricultura local. Até um tempo atrás, ano passado, eu passei um vídeo, se eu não me engano foi Bauru, que inclusive nos terminais de ônibus locais, eles liberavam tendas, barracas, né, tudo orientado pela vigilância sanitária, mas para que a comunidade comprasse, quando estivesse ou indo ou voltando do trabalho, parasse numa dessas barracas administrada por produtores rurais e comprassem, adquirissem seus produtos ali. Essa DIL, em vez de comprar algo gorduroso, iria comprar frutas até no período de escola, para que as crianças possam realmente comer frutas. Isso é de suma importância. Então, vereadora Adilson, parabéns, e acho que nós temos que apoiar e também incentivar para que o município faça isso, não somente na pandemia, mas sempre valorizar o nosso agricultor local. Era isso. Ok. Agora o vereador Roque Matei. Bom, eu gostaria de iniciar a minha fala parabenizando o vereador Adilson Girardi, né? Mas eu gostaria de trazer um pouco do histórico, enquanto nós tivemos à frente lá na Secretaria de Educação e o Executivo Municipal, o quanto trabalhou nessa questão, vereador Girardi. Você sabe também, você esteve muitas vezes lá no gabinete, enquanto eu era secretário, para tratar dessa questão de envolver, né, o agricultor local, né, o produtor local, em relação, principalmente na merenda escolar. Nós sabemos que nós temos uma legislação que coloca que as prefeituras do Brasil inteiro, elas têm que investir, se eu não me engano, 30% do valor investido em merenda, comprando do produtor local. Aqui em Joinville, inclusive passou por essa casa, a ampliação, nós chegamos a ter mais de 60% desse valor investido na merenda escolar sendo adquirido dos produtores locais. Então, falar em olhar, vereadora Tânia, ter um foco na produção local é muito importante. Primeiro, que nós estamos valorizando a produção aqui com produtos de primeira linha, né? Produtos de primeira, nós sabemos que o produtor rural da nossa região tem uma produção exemplar, né? Não só de hortifruti, mas também a questão do mel, do leite, enfim, tem tanta peixe, né? Que são produzidos aqui, e ampliar essa fatia, né? da produção local com investimentos públicos aqui, isso foi sempre uma prioridade nesse governo. Quero dizer que, na época de pandemia, essa distribuição que está acontecendo de hortifrutis para as nossas crianças são da produção local. Então, fantástico, parabéns pela sua moção, né? E dizer que Joinville deve, sim, continuar investindo mais e mais na produção local. Primeiro, Tânia, que nós vamos ter produtos de alto nível aqui. Segundo, que o dinheiro vai ficar aqui, vai circular na nossa região. E nós precisamos, sim, fazer com que as riquezas de Joinville fiquem em Joinville. Por isso, vereadora Ana Rita, o Pacto Federativo, nós temos que definir a nossa caminhada e não depender de Brasília ou de Florianópolis para nós definirmos o nosso presente e o nosso futuro. Pacto Federativo é fundamental. As nossas receitas têm que ficar em Joinville e nós é que temos que decidir onde nós vamos investir. Por isso, comprar do produtor local é fundamental. Parabéns, estamos juntos nessa moção. Obrigado, presidente. Valeu. Lembro que nós estamos discutindo aqui a moção do vereador Adilson, que fala da economia local aqui, não estamos discutindo Pacto Federativo. Continua a discussão, a moção. Não havendo votação, os vereadores que concordam, está aprovado. Moção 140? Moção 140 agora.
Ah, 140 foi aprovada, né? Desculpa. Moção 172. A Câmara de Vereadores de Joinville, aprovando a moção do vereador Adilson Girardi, do MDB, apela ao chefe do Executivo Municipal, o Dudeler, secretário municipal de Saúde, Jean Rodrigues da Silva, para, enquanto perdurar a epidemia do ingresso da pessoa com idade igual ou superior a 60 anos, em veículos destinados a transporte coletivo passageiro no município de Joinville, seja disponibilizado veículos a fim de entregar na residência de pessoas idosas medicamentos fornecidos pela unidade de saúde. A medida visa garantir aos idosos que necessitam deslocar em suas residências para buscarem medicamento nas unidades de saúde. Passem a recebê-los em casa, oportunizando o acesso à medicação para todos e propiciando mais qualidade de vida e respeito e dignidade a estes munícipes. Gabinete do Parlamentar, vereador Adilson Girardi. Em discussão, com a palavra, proponente. O vereador está explicando, então, a nossa proposta, né? Hoje nós temos uma restrição para que as pessoas, né, acima de 60 anos façam deslocamentos dentro da cidade de Joinville. Então, a gente sabe que, é claro que a maioria dos idosos pode contar com dependentes, com filhos, com parentes, para que se desloquem até as unidades de saúde para buscar os remédios que são de uso contínuo. Mas o fato é que existe uma quantidade bastante grande de idosos em Joinville que não tem filho, não tem dependente, às vezes, que possa sair de casa e ir buscar esses remédios. Então, com a restrição, inclusive, do transporte coletivo para essa categoria, nada mais justo que a Secretaria da Saúde, então, fizesse um levantamento desses idosos que não podem sair de casa e não tem ninguém que possa fazer isso por eles, que a Secretaria pudesse, então, entregar esses medicamentos via a própria Secretaria ou via agentes de saúde na residência destas pessoas. Essa é a proposta da moção. Obrigado, senhor presidente. Ok, continua em discussão. Não havendo em votação. Vereadora Iracema, pode falar, vereadora. Então, isso aí do Adilson, eu quero dar os parabéns para ele. Porque já estão ligando para a gente, né, perguntando como é que vai ficar os ônibus para os idosos. Infelizmente, do jeito que a pandemia ainda está forte, eles não podem realmente andar de ônibus. Muitos, como ele falou, não têm família, e muitos têm. Então, eu acho que essa moção aí veio em boa hora e precisa fazer alguma coisa assim, principalmente para aqueles que não têm dependente, que cuidam dos idosos. Tem muitas famílias que não têm filho, muitos idosos que moram longe. Então, isso aí é muito bom nesse exato momento. Ok, continua em discussão a moção do vereador Adilson Girardi. Vereador Jordão, pode falar. Abre lá, vereador Jordão, tem que abrir lá o seu microfone, faz favor. Aí, agora sim. Quero aproveitar também para parabenizar o nobre vereador Adilson Girardi por essa moção, aonde nossos idosos eles estão no grupo de risco, não podem se deslocar e em alguns momentos, alguns também não têm família que pode fazer esse trabalho. Então, parabéns, vereador Adilson Girardi. Também poderia também acrescentar também a pessoas, mulheres gestantes, que também, em algum momento, também não pode ir até aos pós-saúde, que também inclui no grupo de risco. Mas parabéns, nobre vereador Adilson Girardi. Ok. Continua ainda em discussão o vereador Jaime Evaristo. Senhor presidente, louvável essa moção do vereador de Girardi, como a gente sabe, essa proposição nesse momento de pandemia, nesse momento das pessoas que têm um risco maior,
né? Eu já até tenho recebido muitas mensagens e ligações também na questão do transporte, né, para as pessoas idosas. Então, acima dos 60 anos, a gente vê essa dificuldade porque eles estão no grupo de risco. E como isso ainda vai ter que ter um controle muito bem dessa pandemia para poder liberar o transporte para essas pessoas, precisam desse suporte, desse braço do executivo. Agora é o momento. Eles precisam, estão em casa, não tem ninguém por eles, precisa do medicamento. E, no caso, aproveitando o vereador Jordão que falou, ia citar a questão de gestantes também, precisa ser atendidos. Esse é o momento que nós temos que estender a mão. São pessoas que contribuíram e contribuem através dos seus impostos, pessoas que fizeram muito pela cidade, né? Ninguém esperava essa pandemia mundial, atingiu as famílias. Agora o governo tem que ser sensível de poder levar o direito deles, que é o medicamento, é o direito que é a cesta básica, eu acredito que já está sendo feito, é o que é de direito deles, e que tem o cadastro na Secretaria da Saúde, tem o cadastro da Secretaria do Bem-Estar Social. Então, é louvável essa moção, tem o meu aval, como tem de vossas excelências também. Aí a dignidade ao ser humano, nesse momento que ele mais precisa. Ele precisa do medicamento para o seu tratamento, ele precisa da cesta básica para poder ter o sustento da sua família. Então, louvável essa moção, aprovo, até se fosse aprovado 10, 20 vezes, aprovaria, porque é importante isso. Parabéns, vereador Adil Girardi. Vereador James, o senhor fez um sinal ali, não? 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 Vereador Fábio, quer discutir? O senhor levantou o dedo, não? Não. Não havendo, então, não havendo mais quem queira discutir, em votação a moção do vereador Adilson Girardi. Os vereadores que concordam, façam um sinal positivo. Vereador Iracema, a senhora aprova? Vereador Paraíba, o senhor aprova? Então levanta o dedinho, esse dedo. Valeu, está aprovado, vereador Paraíba. A moção do vereador Adilson Girardi. Qual que é agora? Requerimento 62. Requerimento 62, o vereador abaixo-assinado, em conformidade com o artigo 219 do Regimento Interno, vem requerer a Vossa Excelência, após a aprovação do plenário, prioridade da deliberação da moção 100, número 100, 2020. Gabinete do Parlamentar, vereador Jaime Evaristo. Em discussão, requerimento do vereador Jaime. Não haver a quem queira discutir, em votação. Os vereadores que concordam, está aprovado o requerimento com o voto do vereador Pelé. Agora a moção. A Câmara de Vereadores de Joinville, aprovando a moção do vereador Jaime Evaristo, apela ao chefe do Executivo, prefeito Dudelo, que estude junto ao competente possibilidade de funcionamento no mesmo que parcial, com a capacidade de entendimento do transporte eficiente, destinado ao atendimento de pessoas portadoras de deficiência que precisam de meios para o seu deslocamento na ocasião, consultas médicas periódicas, exames médicos, hemodiálise, entre outros procedimentos. Leve-se em consideração que esse público já é precariamente atendido pela situação normais, quanto não mais. Agora, em razão da pandemia, que assola a sociedade como todo, saliento de tal solicitação, faz coro o pedido já encaminhado ao presidente do Conde, sendo que fui procurado por inúmeros grandes usuários que vêm sofrendo com a alta desse transporte. O apelo foi feito ao espírito público do nosso primeiro mandatário, a busca da melhor solução. Gabinete do Parlamentar,
Vereador Jaime Evaristo. Em discussão a moção. O vereador Jaime não vai querer falar? Ah, vai. Senhor presidente, só para aproveitar, como já retornou o transporte, né, que a gente fez um requerimento, há muitos requerimentos, né, se a gente não fizesse o requerimento, não estaria hoje votando, porque tem muitas moções. Mas eu quero agradecer vossas excelências, né, como já voltou praticamente à normalidade referente ao transporte eficiente, as pessoas que mais precisam desse serviço, é um serviço por excelência, um serviço que é admirável. Nós temos que levar muito a sério as empresas que fornecem esse trabalho, um trabalho esplendidor, um trabalho realmente que o próprio Executivo decretou e deu novamente o direito dessas pessoas que, homem, mulher, jovem, que precisam desse atendimento. Isso é esclarecedor para todos nós e nós temos que aplaudir. Elas precisam de um tratamento médico e com essa pandemia estava impossibilitado esse trabalho. Então louvável, como isso já está retornando. Essa moção a gente fez na época, mas mesmo assim tivemos o contato também com o Executivo para que colocasse o mais rápido possível, né? Essa questão do atendimento às pessoas com deficiência, que é o transporte eficiente. Obrigado. Agradeço aos vereadores, né, para nós votar para ir dessa forma, como já foi atendido, né? Gostaria até de pedir, se vossas excelências aprovarem, para que o encaminhamento também vá ao Conde, vá às pessoas responsáveis. Obrigado. Ok. Continua a discussão. Vereador Jordão. Tem que abrir lá, vereador Jordão. O senhor tem que abrir só um pouquinho, vereador Jordão. Tenta abrir ali o seu microfone. Peraí. É lá? Ok. Senhor presidente, quero aqui parabenizar o nobre presidente do meu partido, o vereador Jaime Evaristo, por essa moção. Reconheço que ele é um lutador das pessoas com dificuldade de deficiência física no nosso município. E esse momento de pandemia, onde muitas coisas estavam paradas e agora estão retornando, mas com redução, e vejo, nobre vereador Jaime Evaristo, que essas pessoas foram muito bem representadas e defendidas pela Vossa Excelência. Parabéns pela moção e eu aprovo a sua moção. Ok? Não haverá mais quem queira falar. Em votação, os vereadores que concordam, façam sinal positivo. Está aprovado por unanimidade. Ok? Terminou nosso tempo regimental. Encerramento da sessão. Agradecendo a Deus, as senhoras vereadoras, os senhores vereadores, servidores desse Poder Legislativo, profissionais de comunicação social, público que nos acompanha pela internet, declaramos encerrada a presente sessão ordinária e convoco as senhoras e os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária a ser realizada em 15 de junho de 2020, segunda-feira, 17 horas, na plataforma virtual Zoom. A sessão está encerrada.